Certos encontros são do tamanho de um míssel. E me fascinam todos aqueles que terminam em dedos, empurrando livros que só existem para serem dedicados. Talvez o vermelho seja a cor mais dolorida de se produzir. Mesmo a cama totalmente familiarizada com as sobras, e as minhas cicatrizes encarnadas demarcando a fronteira de onde começa e onde termina o meu nome. Falo com punhos de rede em riste, balanço no área 3x3, abro um canivete feito de vocábulos que não serviriam para ser enviado por e-mail e levo porrada. Eu nunca achei que brincar com pólvora fosse uma experiência sutil. Mas é na desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. É isso. É na desobediência que meu corpo ainda se... Breve está vindo aí meu livro com esse nome. Meus poemas, eles surgem meio de uma forma que eu nem sei explicar, na verdade. Qualquer coisa pode se tornar poema, assim. Eu lembro que... Eu acredito que talvez a primeira coisa que tenha surgido nesse texto tenha sido a frase final. É na desobediência que meu corpo ainda se mantém de pé. E aí eu fico pensando várias semanas, vários dias em como escrever. Então meu texto sempre eu trabalho primeiro na cabeça. Então eu fico várias vezes juntando, brincando, vendo a sonoridade, falando em voz alta sozinho. E aí em algum momento eu sento... E aí topifico as frases que eu criei, o que eu quero dizer, e aí eu começo a escrever. E aí passo algumas horas, às vezes deixo descansar e vejo de novo. Mas geralmente, por ter trabalhado esse texto na cabeça durante algum tempo, ele já sai de uma vez e só dou alguns ajustes. Mas é isso. Eu acho que esse livro, esse texto surgiu um pouco da observação do que está acontecendo agora, sabe? A gente tem que ser desobediente para se manter de pé, porque tá complicado. Tá muito complicado. Mas é isso. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que dos últimos que eu escrevi foi um que eu tenho mais carinho ultimamente. O que seria a obediência que nos derruba? Obediência que nos derruba. Pergunta para o Bolsonaro. Mas é tudo isso que a gente está enfrentando, sabe? Esse desmonte que está havendo cada dia mais no país, em que os artistas são cada dia mais desvalorizados, mas não só isso, nós somos desacreditados e os professores são desacreditados e qualquer pessoa que seja ponte para a construção de um pensamento crítico é desacreditada, sabe? Mas não só isso, nós somos um país majoritariamente preto, nós somos um país majoritariamente pobre e de mulheres, sabe? E quem não é branco, hétero e todas as coisas que a gente já sabe, leva porrada todo dia, né? E essas pessoas precisam ser desobedientes para levantar, como um lutador de boxe, assim, levando porrada diariamente e levantando, sabe? As pessoas no ônibus ali, lotado, no meio de uma pandemia, indo trabalhar, indo dar dinheiro para o seu chefe enquanto você ganha uma mínima porcentagem. Elas estão levando porrada toda hora, mas elas continuam sendo desobedientes por viver. Eu acho que essas pessoas viverem já é um ato de desobediência, sabe? Viver nesse país que você tá hoje, que estamos hoje, você ser quem você é e ir de encontro a tudo isso que a gente tá vivendo é ser desobediente. Acho que talvez seja isso, não sei se eu expliquei. Nem eu entendi direito o que eu falei, mas é isso. Tá, vamos.
Vamos nunca sair de cabeça, porque aí fica mais fácil. Falar de amor também é revolução. O poema que me rasga a garganta. O poema que me rasga a garganta e procura teus olhos por toda a cidade te quer. Te quer hoje. Te quer agora. E durante um comercial de uma novela do SBT, e depois, 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 e de novo. Até o tempo ficar maduro e cair do pé. O poema que me rasga a garganta e te quer, procura toda a cidade em você. Debaixo da Ponte Velha, na favela do Mosquito, na favela do Japão, na estação de trem de Nova Natal e em cantos que a Zona Sul nem sonha que existe. Em cantos que a Zona Sul nem sonha que existe. Mas e você? Que me rasga um poema feito garganta de cidade grande. Quando vai se deixar encontrar por esses olhos que te escrevem e os querer também. Eu gosto desse texto. Esse texto é, acho que um dos 2 únicos textos que eu gosto do meu primeiro livro, que foi lançado em 2016, Hipérbole. São 84 poemas e eu gosto de 2. Na época eu gostava dos outros, mas hoje eu acho que esse texto continua pertinente. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada em tudo que eu faço, principalmente pelas pessoas. E eu sou muito apaixonado por Natal também, eu sou da Zona Norte. Apesar de hoje não estar morando lá por, enfim, questões logísticas, mas eu vivi minha vida inteira na Zona Norte de Natal, vivi minha vida inteira por lá e por isso que eu trago muito a Favela do Mosquito, que é caminho ali, a Favela do Japão, também é caminho na Bernardo Vieira quando você está indo para a Zona Norte, a estação de trem de Nova Natal, e em cantos que a Zona Sul nem sonha que existe, mas eu acho que esse texto fala um pouco também de procurar. É curioso, porque eu acredito que esse texto não foi feito por uma pessoa só. Eu não estava pensando em alguém. Eu acho que eu estava num momento em que eu estava procurando esse amor. Eu estava sentindo falta de me apaixonar, de amar. E aí eu procurava por toda a cidade, né? Por isso que eu falo, quando é que você vai esbarrar nesses olhos que te escrevem e os querer também? Eu acho que esse texto tem um pouco disso. Sobre meu amor por cidade e minha necessidade de se apaixonar. Não é à toa que meu livro se chama Hipérbole, né? Eu sempre fui exagerado em tudo que eu faço. E aí, eu acho que esse texto reflete um pouco dessa minha necessidade de amar. Na real, tudo que eu escrevo ou tem morte ou tem amor. Ou sacanagem. Que no fim das contas, tudo tá no mesmo patamar ali. Mas é isso. Eu acho que Você é amor da cabeça aos pés. sou amor da cabeça aos pés. Eu tenho uma relação engraçada com a morte, eu não sei explicar. Eu escrevo muito sobre morte. Eu acho que eu tenho curiosidade. Eu sou uma pessoa bastante cética e, enfim, não sei. E aí eu penso muito sobre depois que eu fui embora ou que as pessoas que eu amo forem embora. E eu gosto de pensar e escrever sobre isso, sei lá, para tentar entender um pouco esse processo. Eu tenho uma publicação minha que se chama A Morte Faz Pensar a Vida e Todas as Coisas que Deixamos de Fazer por Ainda Respirar. Que ela traz um pouco dessas reflexões sobre a morte, que a gente encara de uma forma tão dolorida que obviamente, por causa das saudades, mas eu tento olhar a morte de uma outra forma, que eu também não sei explicar. Mas é isso. A morte é só um caminho da mesma viagem? Não, eu acho que a morte é o fim mesmo. Não acho que a morte é um caminho, não. Adoraria achar, pra falar a verdade. Adoraria achar. E talvez eu escreva tanto sobre ela por temê-la, porque eu gosto muito de viver. É engraçado. Jéssica, ela sempre fala que não quer viver muito, né? Por mim, 70 anos eu vou embora. Aí tem outra amiga nossa, Catarina, ela fala que também quer ir embora aos 40 anos. Eu falei, gente, eu queria viver a vida toda, assim. Mas por mim, eu vivi a vida toda.
Opa, Falando lá no... por mim... Olha a morte aí. A morte. É. Tá puxando aí. Por mim, eu vivi a vida toda porque eu adoro pensar, adoro ver o mundo. Óbvio, gostaria de viver a vida toda em condições de poder andar, de poder falar, de poder fazer as coisas. Mas eu adoro viver e por isso que eu acho que talvez eu escreva muito sobre a morte. Talvez seja uma tentativa de evitá-la, ou de compreendê-la, ou de não temê-la. Mas eu continuo escrevendo, então eu continuo sem resposta para qualquer coisa. Seria um confronto à morte? Porque assim, as pessoas, por terem medo de morrer, assim, Sim. elas evitam. Já você é o contrário. Você quer viver, mas gosta de falar sobre a morte. Ela vai Fique... morte atrai. Não, eu acho que é muito mais de mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Talvez seja um pouco isso. Mas eu tenho necessidade muito de compreender as coisas. E a morte é uma coisa que eu ainda não compreendo. Então, por isso que eu busco sempre pensar sobre ela. E aí, quando eu penso, vem textos. Eu acho que é um pouco disso também. Eu busco sempre... Eu tenho problemas de não compreender coisas. Coisas que eu não compreendo me deixam confusos e me deixam ansioso. Por isso que eu tento entender e pensar muito sobre isso. E aí vem a escrita, sabe? É a minha forma de tentar me compreender. Escrevo porque eu não sei chorar, escrevo porque eu não... Sabe? Porque eu não consigo transmitir isso de outra forma. Até Drummond fala isso, né? No final do Um Amor Bate na Horta. Ele fala... Daqui eu vejo o amor chateado, arrasado... Mas também vejo beijos que se beijam, mãos que se conversam e que viajam sem mapa, e vejo muitas outras coisas que eu não ouso compreender. Eu acho que é um pouco disso. Vejo muitas outras coisas que eu realmente não ouso compreender. Mas gostaria. Adoraria compreender tudo. Você lembra muito dos textos de Montaigne. Ele fala sobre a morte bastante. Eu espero que a morte chegue enquanto eu esteja plantando minhas batatas e não pensando na perfeição da minha horta. Eu espero que eu esteja dormindo com 100 e poucos anos. Mas é isso. Vamos falar outro poema. Falando sobre isso, né? É engraçado. Essa pandemia me fez pensar um pouco sobre família e sobre... E aí eu escrevi esse texto que eu acho que tem um pouco tudo a ver com o que a gente está vivendo. Quando falaram que o mundo ia acabar, eu achei que estaria a olhar pela janela e uma bola de fogo do tamanho de São Paulo iria se chocar com o prédio mais alto da minha cidade. Imaginei que alienígenas surgiriam do asfalto em um dia de calor e nos fariam de escravos ou de pilhas para abastecer suas naves neon. Imaginei novas Hiroshimas, novas Nagasakis, mísseis americanos, coreanos e russos fazendo arco-íris nos céus avermelhados. Eu imaginei que seria algo lento e doloroso, como uma pandemia com o nome de cerveja, ou uma guerra biológica em prol de um país no Oriente Médio rico em petróleo. Ontem eu vi espancarem um homem com um cacetete. Do conforto do meu 6º andar, eu vi espancarem um homem com um cacetete e nada fiz, além de me sentir mal. Hoje de manhã chorei sobre tudo aquilo que sinto. Chorei por tudo aquilo que sinto e não pelo homem espancado ou pelo projeto ditatorial que está a se instalar no Brasil. Quando falaram que o mundo ia acabar, eu imaginei que eu saberia a hora e daria tempo de me despedir de todos que amo. Agora, sem poder dar adeus a ninguém, acredito que provavelmente o mundo já acabou. Esse texto é engraçado. Minha relação com ele, porque é verdade. Eu escrevi ele depois, ano passado, janeiro do ano passado, vai fazer um ano. Fevereiro, na verdade. Eu morava em Moçambique ainda. Estava morando em Moçambique.
E aí eu tava numa festa com os amigos, quando ainda podia estar em festas com os amigos. E a pandemia, né, era só um negócio distante, corona, era, tanto que eu falo, uma pandemia com o nome de cerveja, era um negócio muito distante. Final de janeiro, fevereiro do ano passado, era ainda algo... Moçambique só vai ficar em lockdown em abril. E aí eu lembro de ouvir um barulho e olhar da minha janela, e lá na rua estavam batendo num cara que tentou arrombar um carro. E estavam batendo nele com um cacetete, e eu me senti muito mal. Me senti muito mal mesmo, assim. Minha vontade era ir lá e dizer, não, pô, vamos esperar a polícia chegar, sei lá, mas não bata no cara, não. Só que eu não fiz nada, sabe? Eu fiquei amedrontado ao mesmo tempo em que eu fiquei sem saber o que fazer. Eu acho que nem poderia fazer nada, na verdade, mas a única coisa que eu fiz foi me sentir mal. E aí no outro dia, eu tava... Não lembro o que eu tava com alguns problemas, eu acho, enfim. E aí eu choro pouco, né? Eu sou uma pessoa, como eu tinha falado antes, eu sou uma pessoa que tem um problema... Eu me emociono muito fácil, mas tenho um problema pra chorar. E aí no outro dia eu chorei, e aí eu me dei conta que eu tava chorando pelos meus problemas. Pô, enfim, saudade de casa, saudade das pessoas que eu amo. E não... E tinha esquecido completamente o homem que eu vi sendo espancado. Sabe? E tudo que tá acontecendo no Brasil, todo esse projeto. E foi aí que eu pensei, cara... o mundo não precisa... A gente não precisa esperar pelo fim do mundo, não. Porque o fim do mundo já tá aí, sabe? E aí eu tentei trazer um pouco das minhas memórias também. Quando eu era criança, eu pensava... Tá aí, eu acho que eu sou uma pessoa, desde criança, meio... Eu sempre pensava que quando o mundo ia acabar, quando eu era criança, eu queria estar perto dos meus pais, da minha irmã, assim. Eu pensava, pô, se eu estiver em algum canto, se um meteoro estiver vindo, eu quero correr pra morrer junto dos meus pais. Isso eu tinha 6 anos, eu pensava esse tipo de coisa. Eu realmente pensava esse tipo de coisa. E aí, eu acho que morando fora e vendo tudo isso, aí acho que deu um pouco desse texto, né? Deu um pouco a construção desse texto. A pandemia começou e aí, pô, como é que a gente ficou sem entender? Eu acho que todo mundo ficou sem entender como é que se dá o mundo. Ainda não entendemos. E aí eu longe, estava 7.500 quilômetros da minha família, de todos aqueles que eu amo, enfim. E aí deu pano para escrever esse texto e muitos outros, que vão ser lançados em breve em 2 livros. Um de cartas, que foram cartas que eu escrevi para as pessoas que eu amo, se chama Urgência de Amar. São cartas que eu escrevi desde que eu estava em Natal, pensando em ir embora, quando eu estava indo embora e quando eu já estava lá com saudades. São 12 cartas, essa nossa urgência de amar. E também esses textos, inclusive esse, vai estar no livro de poemas, né? Chamado É na Desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. Que aí é diferente do meu primeiro livro, Hipérbole, que fala muito sobre amor, sexo. Esse é mais sobre mim, assim. Eu tinha muito mania, o hábito de escrever sobre o outro, sobre as pessoas que eu estava apaixonado. E durante esses meses em casa, eu pensei muito sobre mim, sobre... E aí foi que foram como surgiram esses textos. Mas eu acho que é isso. Mais? Vamos, saideira? Vamos. Tô em dúvida. Já, tu prefere que eu fale aquele do Leminski ou tu gosta daquele dos fuzis? Mas vamos lá, eu vou no dos fuzis. Vou no dos fuzis, que eu acho que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente tá falando. É um pouco do resumo. Eu nunca entendo os fuzis empunhando homens sedentos pelo fim do turno, ansiosos para que desliguem as máquinas e as luzes. Eu nunca entendo a incontornável incerteza dos ônibus esvaziados deglutindo homens. Agora, não mais empunhando fuzis, ou calçando botas manchadas de um líquido viscoso não autorizado pelo governo federal a aparecer neste texto. Não entendo absolutamente nada de fuzis, de botas, de líquidos não autorizados. Eu apenas observo as coisas enquanto sou empunhado por algo que eu não consigo nomear. E aí isso resume tudo que a gente falou até agora.
A incompreensão de tudo gera palavra. Eu acho que é isso. A incompreensão gera palavra. Fiquei com essa na cabeça agora.